E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre o assunto do momento, né? Corpus Christi. Eu não poderia deixar de falar nesse assunto hoje, né? Porque todo ano é isso, né? Todo ano a mesma hipocrisia, todo ano as mesmas festividades, né? Numa data específica ou em datas específicas, para o indivíduo meio que se comportar como um santo, né? Como boa gente, como gente de família, né? Ou nessas datas religiosas comemorativas, é que o homem, a mulher, a família aparecem, né? Para todos os rostos verem. Principalmente essa tradição de tapete de sal, né? De fazer um monte de desenhos. Na realidade, isso aí vem de uma tradição hindu, que os hindus é que faziam isso, né, no passado, acho que ainda fazem até hoje. Os monges budistas, né, eles fechavam os templos, né, fechavam o templo e preenchiam várias mandalas com sal colorido, com areia colorida, né? E mandalas complexas, né, muito delicadas, muito trabalhosas de se fazer. E depois que todas essas mandalas, né, os tapetes, como eu falei, de areia colorida ou de sal, quando esses tapetes eram terminados, eles ficavam nisso por horas, né? Havia um momento onde se abria as portas, né, do mosteiro e se deixava o vento entrar para desfazer todas aquelas belezas, né, todas aquelas obras de arte, para mostrar exatamente o efeito do tempo, né? A temporaneidade. O que é temporaneidade? Quando eu tô falando essa festividade dos católicos, é cópia, plágio, como tudo mais, né? No cristianismo. O cristianismo é plágio de religiões mais antigas, né? E como tudo é copiado, né, de outras tradições. E isso não seria diferente, né? Esse negócio de tapete de sal, Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, né? Que é celebrado nessa data, a morte, né, de Cristo, e a ressurreição, né? A suposta ressurreição, que até hoje ninguém ressuscitou, né, nesse planeta aqui, né? Isso é conto de fadas, claro, né? E claro que a morte foi mudando com o tempo, né, em termos de conceito, né? A morte ela foi se modificando, porque antigamente a morte era parada cardiorrespiratória, né? Hoje em dia não se considera mais morte como sendo apenas parada cardiorrespiratória, né? Os métodos de ressuscitação evoluíram e hoje você às vezes consegue salvar uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Não é uma morte cerebral, né? Até uma morte clínica, né? Mas não é uma morte cerebral. Morte cerebral não tem jeito, né? Então, alguém ressuscitar depois de 3 dias é simplesmente um absurdo, né? Isso é claro que isso é simbólico, né? As pessoas é que encaram isso do ponto de vista literal. Essas escritas, a Bíblia, é quase tudo metafórico, né? Quase tudo simbólico, mensagens ou textos cifrados, né? Codificados, que na antiguidade era assim. Praticamente todos os textos religiosos, eles não são literais, né? Eles não podem ser encarados de forma literal. São muitas das vezes, como eu falei, textos não descritivos, não históricos, mas simbólicos. E aí, né, como eu falei, os católicos copiam essa tradição dos monges budistas, que é para celebrar, na realidade, a temporaneidade, ou seja, tudo passa, né? Você está vivo, né? Todas as pessoas que estão vivas agora nesse mundo, daqui a 100 anos, provavelmente vão estar mortas, né? A grande maioria. Então isso é temporaneidade, né? Para mostrar o ciclo, que a beleza acaba, que tudo que se constrói se desfaz, né? Isso é uma profundidade que existe dentro, né, da tradição budista. Agora, os católicos só querem saber de hipocrisia, né? De ir para as ruas, fazer aquela festa toda, né? Aqueles tapetes, e eles nem sabem o significado daquilo ali, né? Nem sabem que estão copiando outras tradições. Então, queria falar aqui sobre isso, que até hoje, cara, né? Nós já vivemos numa época tecnológica, nós vivemos numa época moderna, né? Estamos já na idade contemporânea
2025, gente agindo ainda de forma medieval. Acho que medieval é até elogiar muito, né? De forma antiga mesmo. Mas a Idade Média, aliás, foi um dos piores períodos, né, da nossa história. Então, podemos dizer que em termos de ignorância, em termos de psique atrasada, né, de psicologia atrasada, de emotividade e muitas das vezes de como eu falei, de hipocrisia mesmo, né? As pessoas mostrarem o que não são, né? Essas datas festivas, todo mundo muito unido, né? Mas o ano inteiro não é assim. Claro, né, que o cristão, de uma forma geral, né, porque a gente vive numa sociedade de maioria cristã, né? Católicos, evangélicos, boa parte, né, judeus, né, são todos, né, religiosos, né? Claro que os judeus não são cristãos, mas partilham das mesmas crenças em relação à Bíblia, inclusive em relação a Jesus, né? Os judeus só não aceitam que Jesus seja Messias, mas aceitam que Jesus tenha existido, né, sobre a terra, né? Acreditam na Bíblia. Então, praticamente todas as tradições aqui nesse país, né, a maioria, o espiritismo, né, até o espiritismo, que a Bíblia condena, né, consulta os mortos, a Bíblia condena isso, até os espíritas se dizem cristãos, quando na realidade nunca vi Jesus praticar espiritismo. E eles se dizem cristãos, né? Então, macumbeiro é cristão, todo mundo é cristão aqui nesse país. E o que acontece? Gerente de banco é cristão, né? Não vou falar nem no gerente, que o gerente, coitado, ele é só uma parte ali de toda essa corrupção que existe nesse mundo bancário, né? O mundo das grandes corporações financeiras, né? E todos eles são cristãos. O banco te rouba direto, tudo cristão, né? Você pode ter certeza que o banqueiro é cristão. Os grandes empresários, grandes donos de farmácias que mantêm a doença, grandes donos de hospitais, né? Médicos, dono de consultório, tudo mantém a sua doença. Todo mundo querendo isso aqui, né? Todo mundo na igreja, bonitinho, dia de Corpus Christi, vai pra rua fazer tapete de sal. Isso que é, né, cara? A hipocrisia impera o ano todo. A roubalheira impera o ano todo. Inclusive as igrejas, né? Roubam descaradamente. Né? Acumulam fortunas, a ponto até de comprar emissoras de TV, fazendas, helicópteros, aviões, já tudo, né? Tem tudo. São verdadeiras empresas com fins financeiros. Senão não teriam rede de televisão que passa todo tipo de programação. Não passa só a programação da igreja, passa todo tipo de programação. Filmes violentos, filmes de terror, crime, tudo isso passa nas redes de TV que essas igrejas compram, né? Então é com fins lucrativos. E aí o cara rouba o ano inteiro, como eu falei, né? Banqueiros que te roubam aí, cartão de crédito, cara, é 12%, mais de 12% ao mês. Né? Aquele limite que você recebe a mais na sua conta corrente, né? O LIS. 8% ao mês se você usar, né? Aquele limite que eles te dão, né, para você usar caso tenha uma emergência e tal, quase todo mundo acaba usando. 8% ao mês, o que é uma roubalheira, né? 12% no cartão, então nem se fala. E aí o que acontece? Esses caras são todos cristãos. Nós vivemos numa sociedade cristã. Então é um ano inteiro te roubando, né? Um ano inteiro você vê donos de mercado, tudo cristão. É muito difícil, né? Ou é católico, ou é espírita, ou é evangélico. Cara, não foge muito disso aí não, né? Então, todo lugar que você vai tem uma mençãozinha a Jesus, né? Tem o pessoal cristão que tem comércio, né? Comércio evangélico, comércio gospel, tudo é muita grana que rola. Um ano inteiro te roubando. Aí chega nessas datas comemorativas, né? Datas cristãs, pronto, né? Todo mundo santo. Todo mundo se confraterniza, né? Naquela hipocrisia chamada festividade religiosa. E se tratando, por exemplo, no caso da Igreja Católica tem o confessionário, né? O que é o confessionário? Olha só que interessante, né? Os confessionários, porque a palavra confessionário vem de confissão, né? Isso me lembra o quê? Santa Inquisição, tortura, para você confessar, né? Só que os tempos mudaram, a igreja teve que se adaptar, então ela criou o confessionário.
que ali existe um segredo, né, entre quem confessa, né, e o padre. Existe um segredo de confissão ali, né? Entretanto, né, o padre, ouvindo, né, esses segredos, que supostamente ele não pode revelar, né, porque são segredos de confissão, o padre tem ali, né, um termômetro de toda a comunidade, de toda a sua paróquia, né? Ele consegue ver ali o termômetro, quem é que está cometendo tal pecado, ou aquele pecado que é mais cometido, para ele usar também nos sermões, né? Aí ele atinge o coraçãozinho do pecador, né? Se ele vê que tem muito pecado sexual, ou pecado de traições, né? Ou pecado contra a própria igreja, ou pecado, sei lá, qualquer tipo de pecado, né? Porque pecado não é erro, gente. Vamos deixar bem claro, né? A palavra pecado, né, na sua origem etimológica, remete a tropeço. Como se acontecesse uma coisa que você não quis, né? Você tropeçou, né? Dessa palavra tropeçar, surgiu a palavra pecado, né? Pecador, aquele que tropeça. Mas na realidade, quando você tropeça, você não queria. É uma coisa que aconteceu sem você querer. Então, você não tem culpa, foi um acidente. Né? Não houve intenção, né? Ninguém quer tropeçar intencionalmente. Agora, pecado, né, é uma coisa que você faz intencionalmente, por isso que você vai se confessar. Se não houvesse uma culpa sua, né, por você ter feito alguma coisa que você não devia, você fez intencionalmente, com consciência, prejudicou o outro, traiu, sei lá, roubou, sei lá o que você fez, né? Traiu sua família, ou fez algum tipo de sexo que para a igreja não é permitido, sei lá, homossexualismo, seja o que for, né? Que não é aceito, né? Porque na Bíblia diz que tem que matar, né? O homem que se deitar com outro homem, né? Isso está na Bíblia, né? Bíblia dizem que é um livro inocente, né? Quanta aberração, quanta crueldade, né? Que dá origem também a todo esse ódio contra os homossexuais, contra as pessoas que são diferentes, né? Hoje só não está se matando mais por causa das leis, né? Mas naquelas épocas, né, antigas, onde a lei era a igreja, onde o Estado era a igreja, se queimava pessoas vivas. Né? E depois que se parou com isso, né, que se separou o Estado da igreja, né, como consequência da Revolução Francesa, principalmente do Iluminismo, né, que foi a coisa mais sábia que o ser humano fez, foi se tirar a igreja das questões do governo. Né, que hoje ainda acontece. Né? Hoje o Vaticano ainda influencia as nações do mundo, né? O Papa, o Santo Papa, né? Ainda influencia as religiões, os governos do mundo. Né? A religião mesmo está metida com política, o tempo inteiro influenciando. Né? Tem bancada evangélica, né? Influenciando o governo. Mas não pode se envolver diretamente. Né? Por isso que não está se matando hoje como se matava antigamente. Né? Mas ainda fica a promessa do inferno, das labaredas do fogo eterno, para aqueles que não andarem conforme as leis, né? Bíblicas, que são muito cruéis. Né? Então, essa questão de confessar, você está confessando o quê? O que o fiel confessa lá no confessionário para o padre? O que ele sabe que ele fez de errado, porque quis. Então não é pecado. Não é erro, não é tropeço. Ele fez porque quis, por isso ele se sente culpado. Né? Mas aí foi criado esse grande recurso de catarse, né? De tirar a culpa, né? De purgar. Né? E como é que é feito isso? O indivíduo recebe uma punição, uma penitência, né? Que é ficar ali rezando alguns minutos. Ou, né, se dependendo do caso, for muito grave, de repente vai ficar até mais de 1 hora ali rezando, né? Não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. É a penitência dele, né? É a penitência branda para quem fez merda, né? Fez conscientemente. Só que, como a igreja inventou que depois que Jesus se sacrificou por nós, todos os pecados foram perdoados, né? Então você agora pode, né? Tá escrito lá na Bíblia, né? No cristianismo, né? Pergunto a Jesus quantas vezes eu devo perdoar, né? E Jesus fala, perdoai 70 vezes 7. Ou seja, perdoar é o infinito, né? Todos os crimes são praticamente perdoados. Então, o indivíduo vai lá, né? Fez uma merda, né? Se ele realmente se arrependesse, ele simplesmente não faria mais, né? Não precisa fazer penitência, não precisa nada disso. Isso aí é tudo uma forma de você tirar a culpa do indivíduo, né? Para o indivíduo fazer de novo. E é isso que acontece, né?
O indivíduo, quem é que precisa, né, de se confessar? Quem é culpado de alguma coisa? Então a igreja está cheia de pecadores, né? Mas não são pecadores no sentido original da palavra, né? Gente que cometeu uma falha. Não, são pessoas que estão cometendo atos terríveis conscientemente. Vão lá, recebem uma penitência, a culpa sai para poder fazer de novo. Perdoar 70 vezes 7. Não é isso? Assassinos, ladrões, estupradores, pedófilos, tudo. Até na igreja, né? A própria igreja protege os padres que praticam crimes sexuais contra menores. A igreja protege, né? Raramente esses padres sofrem alguma punição. Geralmente são afastados, né? Deixa a poeira abaixar, vão para outra paróquia, ou vão para centros de reabilitação da própria igreja católica. É incrível isso, né? Não são responsabilizados criminalmente. Raramente acontece. Então, é muita hipocrisia, né? Que a gente vê na religião. Que eu acabei de dizer, né? O cara que ele é ruim, ou seja, ele faz o mal, né? Intencionalmente, aí bota desculpa no diabo, né? Trai a esposa, trai os filhos, trai amigos, rouba pra caralho na porra do comércio, cobra juros abusivos, né? Como eu falei, banqueiros, pessoal que gerencia negócio de cartão de crédito, né? Todo tipo de loja, as próprias igrejas, né? Comendo dinheiro rolando solto, né? Pedindo cada vez mais, a igreja usando Pix, a igreja usando débito automático. Agora vai ter até Pix automático, né? Você pode ter certeza que as igrejas vão usar Pix automático, né? Para quem não tem conta no banco, né? Não precisa ter vínculo com o banco para você fazer o Pix automático. Então vai ser uma festa, né? Devia até ter o dia do Pix, né? Dia do Corpus Pix. Caralho! Eu tinha pensado nisso. Aí deve ver agora. Corpus Pix. É a nossa comemoração. Ai, caralho. Eu vou passar mal tanto rir, né? Ai, nesse dia de Corpus Pix, eu queria trazer essa mensagem para vocês, né? Claro. A gente tem que ironizar, né? Porque não tem jeito, cara. A gente chora, a gente ri, né? Acaba tendo que rir para não chorar. Porque é uma sociedade, né? Por isso que as pessoas não entendem quando eu digo que sou misantropo, né? Que eu tenho uma aversão a esta sociedade, né? Que eu não gosto de sair na rua, não gosto de falar com essa gente, sabe? Que é gente irracional, cara, entende? A gente tá vendo lá atrás, em termos psicológicos, tá vendo na Idade Média. A sociedade está evoluindo muito pouco aqui nesse país. Não evolui quase nada. Entende? Só evolui, só se atrasa cada vez mais. E a gente tem, né? Ainda temos o direito, não sei até quando, né? Porque aqui a gente tem que ficar medindo palavras, né? Senão sabe que leva um strike, né? E é a mordaça, né? A gente fala, mas medindo palavras, né? É uma mordaça simbólica, ela não aparece, mas ela tá aqui, né? Ela tá aqui, a mordaça, né? Porque a gente não pode falar de tudo, a gente tem que medir palavras. Então, tudo isso por causa do mimimi, né? Desses que agem, né? Para poder calar as nossas bocas, mas enquanto nós pudermos falar, nós continuaremos. Quando não pudermos mais, quando não tivermos mais esse espaço, nós iremos para o exílio, né? Já estou quase indo para o exílio, né? Porque tudo que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado de falar, né? Então, mas tudo bem, né? São as regras do YouTube. Essas regras, claro, que são influenciadas pela religião, pelo moralismo, pela ignorância do povo, né, das pessoas. Eu não sou a favor aqui, né, de se agir levianamente, de se falar coisas fora da lei. Não sou a favor disso. Eu acho que tem que ter regulação no YouTube, sim, mas esse absurdo que a gente vê, cara, como por exemplo o Léo Lins, né, que foi o comediante aí que foi condenado a 8 anos, com certeza ele vai recorrer disso aí e vai ganhar, né? Porque isso é um absurdo, né? Condenar um cara por fazer piada, né? Porra, eu ainda vou tocar nesse tema também, né? Da prisão do Léo Lins. Eu não sei se ele chegou a ser preso, né? Mas ele foi condenado a 8 anos, simplesmente porque fez humor negro, né? Isso sempre existiu, a comédia sempre foi em cima da tragédia. Sempre foi em cima da tragédia. E hoje em dia, qualquer coisinha que se fala, né, é levado para o outro lado. Eu acho o seguinte, né? Se você não estiver ofendendo ninguém diretamente, se você estiver zoando uma situação genérica, né, fazendo um humor negro, como todos esses comediantes antigos aí já fizeram, né? E eu vou demonstrar isso num vídeo que eu fizer falando sobre esse assunto da comédia, né? Que a gente está sempre sofrendo uma censura, né? É uma censura.
Esse país aqui está voltando à época da censura. Por quê? Porque os cristãos, em sua grande maioria, têm esse pensamento, né, rigoroso de achar, né, que todo mundo tem que pensar da mesma forma, de achar que as pessoas não têm liberdade de expressão. Eu ouvi uma época aí, né? Que estavam querendo fazer uma lei, propuseram, né? Que esses deputados só propõem muitas das vezes asneiras, como esse negócio de bebê reborn aí, que dia do bebê reborn, isso é um absurdo, né? Então esse pessoal tá fazendo o quê, né? Com o nosso dinheiro, né? Propondo leis absurdas. E eu ouvi dizer, certa época, como eu falei, que havia uma proposta de lei para que os símbolos religiosos não pudessem ser utilizados por pessoas que não são religiosas. Bandas de rock, não poderia, né? A cruz, sei lá, né? Estrela de Davi, sei lá, que símbolo é símbolo. Símbolo não pertence a ninguém, pô. Símbolo não pertence a religião nenhuma. Né? Até mesmo a cruz suástica, Hitler pegou dos hindus. Porque a cruz suástica é uma cruz hindu. Só que Hitler simplesmente inverteu a posição das hastes, né? Mas é a mesma suástica, só inverteu a posição das hastes para fazer um sentido horário, né? Que a cruz hindu suástica, ela no sentido anti-horário, representando a espiritualidade, né? Ou seja, uma coisa não material, que está andando no sentido contrário ao tempo. E a cruz suástica do nazismo, né? Ela foi, né, meio que plagiada dos hindus e mudaram, Hitler mudou o sentido para o sentido horário, até mesmo porque a cruz suástica lembra uma engrenagem, né? Dizem que ele fez isso, inclusive, para poder puxar a sardinha para o lado dos industriais, né? Para que eles o apoiassem na sua máquina de guerra. Então, o que ocorre? A cruz suástica usar uma cruz suástica fazer apologia ao nazismo? Claro que não, né? Se você usar no sentido que Hitler usou, pode até ser interpretado dessa forma, mas se você usar no sentido contrário, muitas pessoas vão dizer que você é nazista, né? E existem várias indumentárias hinduístas, templos hinduístas, onde você vai ver a suástica. Só como eu falei, no sentido contrário, no sentido inverso, né? Anti-horário, representando uma tal da espiritualidade, uma coisa contra a matéria. Né? E Hitler já fez o contrário. Então, porra, símbolos não pertencem a ninguém, cara. Sabe? Símbolos podem ser interpretados de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Muitas pessoas falam, Ralph, por que você tem, né, um pentagrama no peito? Cara, o meu estudo sempre foi em cima das religiões, em cima dos mitos religiosos, né? E o pentagrama que eu uso é invertido, né, fazendo uma alusão, né, ao satanismo, mas é uma simples alusão, né, uma simples provocação, porque eu não acredito em Deus, nem tampouco no diabo, então para mim eu não tenho medo de símbolo, né? Só bota medo, símbolo só bota medo quem é medroso e supersticioso, né? Quem não tem noção da realidade, né? E a religião tá aí para usar os seus símbolos para continuar enganando as pessoas. Então, ficar por aqui, né, nesse dia de Corpus Pix. Eu gostei disso, cara. Saiu sem querer, Corpus Pix, caralho. Nesse dia de Corpus Pix, que na realidade, né, foi ontem, né, que eu tô fazendo o vídeo hoje, dia 20, e para finalizar, vou finalizar então. Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E você já sabe, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo sempre as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.